Será que tem alguém me espionando? Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Interrompemos a nossa programação especial de 100 mil inscritos para falar sobre um assunto que eu acho que é muito importante para você, para mim, para todo mundo que utiliza a tecnologia de forma geral, não somente a internet. Se você é uma pessoa que gosta de se informar sobre segurança digital, deve ter ficado sabendo que ontem a Wikileaks resolveu liberar alguns milhares, literalmente, de documentos falando as formas com que a CIA espiona as pessoas ao redor do mundo, não somente os norte-americanos. Essa notícia acabou causando muita confusão entre as pessoas, algumas pessoas que não estão nem aí para esse tipo de coisa, outras pessoas que se importam muito e estavam lá apontando o dedo dizendo: eu disse? Eles estão te espionando aí, velho, estão te espionando. E sinceramente eu acho que eu tenho algumas coisas a acrescentar, especialmente para quem não se importa muito com isso. Para início de conversa, eu mesmo, vocês sabem aí que eu não sou uma pessoa muito encucada com essa coisa de rastreamento. Afinal de contas, se você eliminar esse tipo de coisa da sua vida, no caso da tecnologia, a gente pode dizer assim, você vai deixar de aproveitar muitas coisas boas que ela pode trazer também. Então é uma escolha que você faz. Nem todo mundo consegue viver igual o Richard Stallman, não tem como. Se você nunca ouviu falar do Richard Stallman, ele é o criador do projeto GNU, né, que é responsável, digamos, pela difusão do software livre ao redor do mundo. E ele sempre viveu denunciando esse tipo de coisa e criticando as empresas como Google, Microsoft, Apple e tal, pela maneira com que eles faziam seus programas de computador. Mesmo que eu não concorde completamente com ele, eu tenho que dizer que a postura que ele tem perante esse tipo de coisa é a postura que alguém tem que ter. Então, acho válido. Porém, o assunto não é falar sobre o Richard Stallman em si, mas sim sobre a invasão de privacidade que a CIA, segundo a Wikileaks, está praticando de uma forma grotesca. E se você pensa, estou usando Linux, estou seguro? Segundo aqueles documentos da Wikileaks, Android, iPhone, Windows Phone, Windows de desktop, Linux, BSD, Solaris, faltou alguma coisa? macOS, enfim, eles listaram todos os sistemas operacionais, praticamente até mesmo os que são menos populares, tipo Solaris, por exemplo, que são utilizados em casos mais específicos e não estão nos lares das pessoas, e isso me impressionou um pouco, vou confessar. Agora você pode pensar, tá, mas como é que esse negócio funciona? Como é que eles espionam as pessoas dessa forma? Segundo a documentação da Wikileaks, eu vou colocar aqui na descrição, obviamente, para você conferir com seus próprios olhos, mas vou adiantando já que a leitura é em inglês, então tenha paciência aí e traduza as coisas direitinho para você entender. E também são muitas páginas para você ler. Mas de qualquer forma a informação é sempre útil, então sempre vou deixar a referência aqui embaixo. Então, como que eles faziam isso segundo a documentação da Wikileaks? No caso, eles dizem que eles têm malwares e formas de invadir os computadores. Não quer dizer necessariamente que o sistema operacional ou o software em questão ele já tenha um backdoor ou alguma coisa assim. No caso do Linux a gente tem a coisa bem aberta, tem muitas pessoas observando, então não teria como embutir um backdoor ali sem que as pessoas desconfiassem, ué, o que esse treco está fazendo aqui? O que esse fragmento de código fechado está fazendo no meio do código aberto e tal? Enfim, é mais difícil. Não diria que seja impossível, mas é muito mais difícil. Agora, num sistema de código fechado como o Windows, só Deus sabe o que tem lá. E por favor, não vamos começar com aquela história de mimimi de Linux com Windows e coisas do tipo assim, porque eu só estou constatando o fato. Você pode confiar na Microsoft, essa é uma decisão absolutamente sua. Mas efetivamente não tem como você saber o que tem lá no código-fonte do Windows. Se tivesse alguma coisa para te espionar, e tem, né? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Não necessariamente que os dados iriam para a CIA, mas eu já fiz um vídeo mostrando e comentando um laudo técnico que foi feito pelo Ars Technica a respeito do assunto, mostrando como o Windows 10 coleta os seus dados. Agora, para onde ele vai, tinha até o rastreamento dos servidores, alguns eram da NSA, mas não me lembro de ter da CIA. Mas de qualquer forma, fico alerta aí também. O tópico principal desse vídeo ainda é, na minha opinião, as pessoas que dizem assim: eu não tenho nada a esconder,
né? O que a pessoa vai ver no meu WhatsApp? Porque lá no documento da Wikileaks tinha também que eles conseguiram quebrar a criptografia de WhatsApp, de Telegram, enfim, não sobrava nada, na verdade. Qualquer coisa cibernética, segundo eles, é invadível, a gente pode dizer. Até mesmo televisores desligados poderiam usar os seus microfones e tal, enquanto eles estão desligados, ou fake off, como eles definem lá no documento, né? Enquanto eles estivessem desligados, ele continuaria captando informações através do microfone, por exemplo. Agora, por que você deve se preocupar com isso? Teve gente que eu vi em comentários de vários sites de tecnologia dizendo assim: o que eles vão achar? Só vão achar as nudes que eu mandei para as gatinhas aí, né? Não, cara, eu não tô nem aí se você se preocupa ou não com esse tipo de coisa, porque a vida é sua. A grande questão é que você deve lutar pelo direito de não ser rastreado caso você não queira. Você se colocar na posição de, toma meus dados porque eu quero utilizar essa tecnologia, tipo dizer pro Google assim, eu prefiro que você utilize os meus dados do que eu ficar sem utilizar o seu buscador, é uma coisa. Agora, quando você não tem opção de escolha, porque qualquer coisa tecnológica que você ligue ao seu redor pode ser rastreada, aí eu acho que você já entendeu qual que é o problema. É difícil, para não dizer praticamente impossível, você dizer, no caso ali segundo a documentação da Wikileaks, para a CIA, eu não quero ser espionado, porque eles estão cagando e andando para sua opinião. Se você perguntar, obviamente, para a CIA, para qualquer um desses, aí eles vão dizer, não, imagina que o nosso trabalho é com segurança do país. É isso aí. Você percebe a importância de você lutar pelo direito que você tem de não ser rastreável se você não quiser? É importante. Por mais que você ache que as únicas coisas que vão vazar de você, eu não sou terrorista, então não tenho nada a dever. Bom para você, ainda bem que você não é terrorista, ainda bem que a maior parte das pessoas não é, tá? Mas será que vale a pena? Essa é uma pergunta que eu gostaria que vocês respondessem aí nos comentários. Será que vale a pena sacrificar a privacidade de, sei lá, 99% da população que usa tecnologia por conta de 1% lá de pessoas criminosas, de terroristas ou qualquer coisa assim? A desculpa é muito boa, vamos admitir, mas acho que exige um debate um pouco maior, um pouco mais de clareza sobre as coisas. Na minha opinião, se eles quisessem fazer isso mesmo e o terrorismo fosse uma justificativa assim inquebrantável, que seria uma coisa que, olha, temos que fazer isso porque senão as coisas podem sair do controle, ok, vai com muitas reticências e aspas duplas aí, se você quiser. Mas eles deveriam deixar muito claro o que está sendo feito, onde que está sendo feito, como está sendo feito, para que as pessoas tivessem e exercessem o seu direito de privacidade, caso assim desejassem. Porém, curiosamente, lendo um pouco mais ao documento da Wikileaks, você descobre que muitas das ferramentas que eles utilizavam para fazer esses hacks, né, sistemas de todos os tipos, hoje em dia não funcionam mais. Muitos trojans e coisas assim deixaram de funcionar com o tempo, porque reza a lenda que lá, reza a lenda não, tá lá no documento, né? Eles conseguiam invadir até mesmo roteadores e coisas do tipo, sistemas de computador de bordo de carros e caminhões e coisas do tipo também. E aparentemente um dos motivos dessa espionagem ter ficado menos fácil para eles, vamos dizer assim, é a adoção massiva de software de código aberto pelas empresas e pelas pessoas, onde fica muito mais complicado você meter alguma coisa lá que não deveria estar lá, ou seja, porque tem muita gente vistoriando o código. Inclusive, essa é uma das coisas que as pessoas que questionam o open source às vezes falam: se o código aberto não é fácil de alguém, qualquer um chegar lá e meter um malware, ou um vírus, um trojan, qualquer coisa do tipo assim. E a gente já explicou aqui no canal, no blog lá também, que exatamente o efeito contrário é o que a gente obtém com o open source. Ao mesmo tempo que você tem um código aberto, onde alguém pode submeter um código malicioso, ele nem vai chegar a ser compilado, digamos assim, para o programa final, porque tem um monte de outras pessoas que vão olhar aquilo e vão pensar, não, isso aqui não está certo, e corta fora. Para vocês terem a ideia, cara, tem uma parte do documento que eles dizem que o nível de controle que eles poderiam ter sobre, por exemplo, computadores de bordo de caminhões poderia servir para eles fazerem um assassinato praticamente imperceptível.
É teoria da conspiração? É verdade? Diz aí você. E o problema só aumenta quando a gente parar para pensar que cada vez mais a gente está cercado de tecnologia e a internet das coisas está chegando aí cada vez mais. Pelo menos a internet das coisas está chegando com softwares de código aberto na maior parte das vezes, tirando uma ou outra exceção aí que pelo menos assim é menos pior, a gente pode dizer, é menos provável que a gente tenha esse tipo de infecção. Mas de qualquer forma, se eles ainda têm programas que conseguem hackear de fato qualquer tipo de dispositivo, o que a gente pode fazer? A própria Wikileaks recomenda a utilização do Tails Linux, que é uma distribuição que eu quero trazer aqui no canal ainda para mostrar para vocês um pouco melhor, que ela é uma forma um pouco mais anônima de você usar a internet. Porém acaba se tornando bem mais restritivo, na minha opinião, a forma com que você usa a tecnologia, né? E tem um outro ponto que eu gostaria de comentar aqui a respeito dessa coisa de CIA, Estados Unidos, tecnologia norte-americana e tal, que muito do problema tá porque os Estados Unidos detêm muito poder político, bélico e também tecnológico. As maiores empresas de tecnologia do mundo estão lá. E é engraçado porque recentemente eu fiz o vídeo do Linux Deepin e algumas pessoas questionaram por ele ser chinês, né? Programa chinês, deve ter espionagem do governo da China e coisa assim, mesmo ele sendo de código aberto e tal. Bom, eu argumentei lá naquele vídeo mesmo a respeito desse assunto. Ou se não, alguma distribuição Linux russa, um sistema operacional da Rússia ou qualquer coisa assim, porque os russos também, né? Além de vodka, os caras gostam de fazer vírus de computador. E um pouco desse terrorismo russo-chinês, quem pinta é o próprio governo e as empresas dos Estados Unidos, por interesse também, na minha opinião. Não quer dizer que China e Rússia não espionem as pessoas, ou os usuários, ou o maior número de pessoas ao redor do mundo que eles conseguirem. Mas a gente está longe de acreditar, ou de poder acreditar, que o governo dos Estados Unidos não faz o mesmo, ou talvez muito pior, né? Sabe que eles têm aquele trauma de estar atrás na tecnologia dos outros, né? Só você estudar um pouco a Guerra Fria que você vai entender os sacrifícios que eles fizeram só para conseguir uma coisa antes dos outros, enfim. Hoje em dia a Guerra Fria ainda existe de certa forma, só que ela é baseada na tecnologia. Quem tem o vírus e o espião mais caralhudo aí para poder invadir a base de dados do adversário? Poderia até ser um novo jogo, né? Age of Empires Cyber. Bom, eu vou deixar informações aqui na descrição para você se informar ainda melhor. Por favor, comente o que você acha dessa situação aqui embaixo. Você se sente confortável, desconfortável com esse tipo de coisa? Qual a sua opinião sobre compartilhar dados? Mas especialmente eu quero reiterar o ponto-chave da questão. Você pode até não achar desconfortável ceder os seus dados, mas a questão é, se você por um acaso quisesse não ceder, isso seria possível na sua vida? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha informado um pouco vocês. Se inscreva no canal se você está chegando aqui pela primeira vez, a gente tem vários vídeos durante a semana. Nessa semana a gente está tendo alguns especiais aí por conta da marca de 100 mil inscritos que o canal atingiu. Então amanhã tem um Diolinux Responde especial, beleza? Onde eu vou responder as perguntas que vocês deixaram lá no Twitter com a hashtag Diolinux100k, ok? Até o próximo vídeo, grande abraço, valeu e falou!